Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: ouça o seu coração. E nós vamos abrir a Bíblia Sagrada em Provérbios, capítulo 20, versículo 27, que diz assim: O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Não é porque você é cristão que necessariamente terá sucesso em cumprir o plano de Deus para a sua vida. Sem dúvida, se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você irá para o céu. Mas é possível viver toda a sua vida aqui na terra e deixar de cumprir o seu destino. E assim, não receberá as ricas bênçãos que o Pai Celestial lhe reservou. A única maneira de correr com sucesso a carreira que Deus colocou à sua frente e viver na sua provisão abundante é aprender a receber a orientação do Espírito Santo, enquanto você escuta o seu coração, seu espírito humano criado de novo. Você não pode aprender a escutar o seu coração se não tiver a certeza de que é o coração segundo a Bíblia. A Bíblia ensina que também temos um coração espiritual. Há, na verdade, 830 referências na Bíblia ao coração do homem, que diz respeito ao homem interior. Por exemplo, em 1 Crônicas 12, versículos 16 e 17, Davi fala em unir o seu coração com outras pessoas. Da mesma forma, em 1 Crônicas 12, 38, está escrito que o povo de Israel tinha o mesmo coração para fazer a Davi rei, ou seja, tratava-se do propósito unânime de coroar Davi. Algumas pessoas não reconhecem a existência do coração espiritual do homem e procuram explicar a natureza da existência humana em termos exclusivamente físicos. Mas a natureza, ou essência do homem, é um espírito. Ele possui uma alma e habita no corpo. No Novo Testamento, a Bíblia explica ainda o que é o coração. Então eu pergunto, o que é o coração do homem? Em Marcos 11, 23 está escrito: Porque em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Em Romanos 10, versículos 8 a 10, declara: Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Esses versículos significam que é com o coração espiritual que o homem duvida ou crê. O coração físico, que é apenas um mero músculo, não tem nenhuma capacidade de duvidar, de crer ou de se expressar de qualquer forma. Apenas o coração espiritual do homem, que é chamado o homem interior do coração. 1 Pedro 3,4 fala: Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Mas que esse versículo quer dizer com o homem interior do coração? Refere-se, esse versículo, à mesma coisa de que Paulo fala em 2 Coríntios 4,16. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia.
O homem interior do coração é o homem verdadeiro, o homem espiritual que viverá para sempre. Por isso, a fim de aprender a escutar o seu coração ou o seu espírito, você precisa tomar consciência de que é um ser espiritual. E se você viver tomando consciência só do seu corpo físico e dos seus sentimentos, nunca aprenderá a ser guiado pelo Espírito Santo através do seu próprio espírito. A Bíblia diz que Deus se comunica com seus filhos através do coração ou do espírito. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deus comunica-se com o nosso espírito porque Deus é espírito. E Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança, como seres espirituais. O nosso espírito nasceu de novo, segundo a nova aliança. Quando nascemos de novo e o nosso espírito é vivificado para Deus, Ele se comunica conosco através do homem espiritual por dentro do nosso coração. Você então pode ser guiado pelo Espírito Santo em todas as situações da vida, à medida que aprender a escutar o seu coração ou espírito, que é a lâmpada do Senhor, e a orientação do Espírito Santo que você recebe no coração traz luz e entendimento e dissipa as trevas. Se você se deixar guiar pelas tendências carnais da mente ou do corpo, as circunstâncias naturais dominarão a sua vida, em vez do poder sobrenatural da palavra de Deus. A Bíblia diz que você deve andar pela fé em Deus e não pela vista. Você precisará tomar a decisão de crer na palavra de Deus, independentemente daquilo que vir, sentir ou pensar. E seguir com sucesso o plano de Deus para a sua vida depende daquilo que você optar por escutar. Seus sentidos físicos ou a palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo. Lembre-se que está registrado no Antigo Testamento que Deus cuidou dos filhos de Israel, até mesmo no deserto. Durante 40 anos, Deus protegeu o seu povo e o guiou por meio de uma coluna de nuvens de dia e uma coluna de fogo à noite. Alimentou-os com o maná celestial e impediu que se gastassem suas roupas e seus sapatos. Deus prometeu que cuidará de você também. Talvez a resposta não venha da maneira que você calculou na sua mente, mas se confiar somente em Deus e aprender a escutar as instruções que o Espírito Santo dá no seu coração, Deus lhe dará a vitória em todas as situações. Quando você aceitou o Senhor Jesus, como sabemos, tornou-se uma nova criatura. As coisas antigas passaram e se fizeram novas no seu homem interior de coração. Em Ezequiel 36:26 está escrito: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e colocarei o coração de carne. À medida que você recebeu a palavra de Deus no seu coração e na sua mente, a sua mente é renovada e você é transformado cada vez mais segundo a imagem de Cristo. E quando você renova sua mente com a palavra de Deus, a sua alma é restaurada e você começa a pensar e agir em conformidade com a palavra. Assim, você mantém o corpo e as emoções em sujeição ao seu espírito e consegue viver continuamente com retidão diante de Deus. O poder transformador da palavra de Deus pode operar em seu favor para lhe renovar a mente e restaurar a alma. Mas é você
quem precisa tomar a decisão de renovar a sua mente com a palavra de Deus. Deus quer que você haja diante de cada situação por meio do seu espírito, baseado na sua palavra. Mas você somente consegue corresponder assim quando a sua mente é renovada pela palavra de Deus. Se você não estiver renovando continuamente a sua mente com a palavra de Deus, a probabilidade é que reagirá diante das situações da mesma maneira que fazia antes de nascer de novo. Mas se renovar continuamente, a sua mente conseguirá corresponder à situação com seu coração, com seu espírito criado de novo, e resistir à tentação e ao pecado. Então, será muito mais fácil. E você só poderá ter um comportamento cristão, certo? Se continuar renovando a sua mente com a palavra. E isto é um processo contínuo. Fique fiel, portanto, à decisão de receber diariamente a palavra implantada no seu coração e na sua mente. Fazendo assim, a sua alma ficará sendo continuamente restaurada e você achará cada vez mais fácil escutar o seu coração e aí seguir a orientação do Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós possamos a cada dia continuarmos firmes, ouvindo, praticando a Tua palavra e possamos, através da direção do Espírito Santo de Deus, ouvir atentamente a Sua voz através do nosso coração. E é por isso que hoje eu apresento diante de Ti a minha vida, a minha casa, a minha família e também a vida e a família de cada pessoa que está nos acompanhando neste momento, especialmente aqueles que necessitam de uma cura, de uma libertação, de um milagre. Porque nós sabemos, Pai, que para Ti não haverá impossíveis nas Suas palavras. E pelos olhos da fé, nós já recebemos hoje o nosso milagre. Porque é a Tua palavra que diz, tudo que nós pedimos em oração crendo, receberemos. E em nome de Jesus, que cada um hoje tenha essa certeza e essa convicção de que está recebendo, neste momento, a sua vitória em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.